Os irmãos, Igreja Batista Nova Vida. Eu não sei se os irmãos estão conseguindo me ouvir bem. Não sei se o áudio está legal. Peço aí que os irmãos que estão aí online possam estar confirmando aí se está conseguindo ouvir bem, se está direitinho. Nós vamos estar começando nosso culto aqui online, nossa live. Eu peço aí que os irmãos possam estar respondendo aí se está legal o som. Nós vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus por esse dia, que nós estamos vivos, nós estamos na presença do Senhor, mesmo cada um na sua casa, mesmo alguns de São Sebastião, outros Campo Limpo, outros aqui no Jockey, outros no Parque Imperial, Goitacazes, mas nós vamos estar como uma só igreja, assim como a igreja de Jesus ela é espalhada em toda a terra, e o mesmo Deus, o mesmo Senhor, Ele abençoa a sua igreja onde quer que ela esteja, em qual país ela esteja, o Senhor está abençoando, está recebendo as nossas orações. Então eu quero pedir a você para que possa estar enviando esse link aí para outros irmãos da igreja Nova Vida, para os irmãos aí que possam participar com a gente aí. Ainda não tem um link, eu coloquei no grupo essa semana, mas eu peço aí que os irmãos possam estar compartilhando esse link aí, tá bom? Nós vamos estar orando ao Senhor. Qualquer dificuldade aí no áudio, qualquer dificuldade aí do som, os irmãos me avisem aí se não estiver legal. E eu estou com o violão aqui, caso vocês estejam achando o som muito estridente, vocês me avisem aí, tá bom? Então, peço a você que aí feche os seus olhos onde você estiver. Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse dia, agradecendo a Deus por esse momento, e que Deus possa estar te abençoando aí na sua casa, nesse tempo que nós vamos estar cultuando ao Senhor online. Eu criei um grupo agora das classes dos novos decididos. Nós comentamos um pouquinho, alguns que estavam online, alguns que estavam conseguindo responder, sobre a lição que nós estaríamos dando presencialmente na igreja. Então os irmãos que são professores de escola bíblica podem também estar fazendo isso, podem estar também reunindo aí a sua classe. Tá bom? Então vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado a Deus por esse dia, obrigado a Deus pela Tua presença, obrigado a Deus pelos meus irmãos, a Deus que estão aqui online, aqueles que também não podem estar. Pai, pedimos ao Senhor, Pai, que abençoe, meu Deus, a Igreja Batista Nova Vida, cada irmão, ó Deus. Pedimos ao Senhor que abençoe, ó Deus, a nossa cidade, abençoe, ó Deus, o nosso país, abençoe o mundo, ó Deus, diante de todo esse caos que nós estamos vivendo, diante de toda essa calamidade. Nós pedimos, Pai, a graça e a misericórdia do Senhor sobre nós. Pedimos, Pai, para que o Senhor possa ser, meu Deus, a cura para os nossos corações, para as nossas almas. Que o pânico, ó Deus, não venha tomar os nossos corações, que possamos confiar no Senhor, saber que o Senhor é Deus, está no controle de todas as coisas, independente de qualquer coisa, independente de vírus, independente de doenças, de peste, de tribulações. Nós sabemos que o Senhor é o Senhor da história e nada pega ao Senhor de surpresa. E é por isso, ó Deus, que nós queremos te agradecer, te louvar nessa manhã, pedindo, Pai, que o Senhor seja com a nação, seja com o mundo, ó Deus, tenha misericórdia de nós, que nós, ó Deus, que o povo, Deus do Senhor, que todos os povos, Deus, da terra venham se arrepender, se voltar para o Senhor diante disso, diante de toda essa calamidade, diante de todos esses problemas que nós estamos vivendo. Nós pedimos ao Senhor que haja arrependimento, que haja mudança de mente, que haja pessoas, Deus, se voltando para o Senhor. Nós dependemos, Pai, somente do Senhor. Nós olhamos, ó Deus, para os montes e é do Senhor que vem o socorro. E é por isso, ó Deus, que nós pedimos, meu Pai, tenha misericórdia de nós, ajuda, ó Deus, os hospitais, para que eles possam, ó Deus, cada vez mais ter condições, ter recursos,
Que os pacientes, ó Deus, que demorarem um pouco mais para se recuperar, possam ser recuperados mais rápido, para os leitos serem liberados para outros pacientes. Nós clamamos, ó Deus, porque sabemos que é do Senhor que vem a nossa esperança. Que o Senhor abençoe, ó Deus, a nossa vida nesse domingo, nesse culto, nessa live agora pela manhã, e também, ó Deus, à noite, e que o Senhor, ó Deus, e a graça do Senhor seja sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Você pode aí comentar aí no chat alguma coisa. Se você tiver aí também alguma pergunta, você pode aí estar interagindo com a gente. Amém? Eu vou estar soltando o som aqui do violão. Os irmãos me avisem se o som estiver muito alto ou se o som estiver muito baixo. Os irmãos me avisem aí, por favor. Bem? Se estiver muito baixo, aí os irmãos avisem também. Quero estar cantando com você um cântico de esperança, um cântico muito conhecido, que fala: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Se você crê nessa palavra, se você crê que você pode crer no amanhã, eu peço a você que acene aí, coloque um like, deixa aí alguma mensagem, porque eu creio que nós podemos crer no amanhã, porque nós temos a esperança que vem do Senhor. Amém? Eu sei que a minha
nas mãos do Senhor. Amém? Nossas vidas, nossas famílias estão nas mãos do Senhor. Nós cremos nisso e por isso podemos dizer: eu posso crer no amanhã. Infelizmente existem muitos que estão desesperançados, pavorosos, mas nós temos a esperança no amanhã, a esperança que mesmo que essa vida se passe, mesmo que a gente passe dessa vida, nós temos a esperança no porvir, na glória com o Senhor. Amém? Nós vamos estar cantando mais um cântico. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Nosso prazer está na casa de Deus, né, irmãos? Com certeza. O desejo do nosso coração era de estar na casa de Deus, hoje louvando a Ele, como a gente faz todos os domingos. Mas a nossa adoração é em espírito e em verdade. Como é bom a gente poder estar como igreja, adorando ao Senhor na igreja. Nós somos a igreja de Jesus. O que está acontecendo agora, nesse período, devido a essa pandemia,
não é o fechamento da igreja, mas é a suspensão dos cultos do local onde se faz presente a igreja, porque a igreja somos nós, amém? A igreja somos nós, a igreja sou eu e você, e o Senhor está recebendo a minha e a sua adoração, onde quer que nós estejamos, cada um num bairro, cada um numa localidade, mas o Senhor está recebendo a nossa adoração, porque nós somos a igreja de Jesus, amém? Convido a você, mais uma vez, eu vou estar trazendo para os irmãos uma reflexão da palavra de Deus. Como para os irmãos aí que entraram agora, nós vamos estar fazendo as transmissões ao vivo, tá? Eu estou fazendo aqui pelo Facebook. O Caio também está dando uma ajuda para a gente, está colocando ali no YouTube, na página do YouTube. Então está transmitindo tanto pelo Facebook quanto ali também pelo YouTube. Então hoje também no mesmo horário de culto, às 19h30, a gente vai estar passando também um culto online, tá? Para os irmãos estarem acompanhando, vou estar ministrando a palavra de Deus, relembrando aquilo que eu conversei com os irmãos durante a semana, no comunicado que eu tive falando com os irmãos. O pastor está à disposição da igreja, tá? Irmãos, se precisarem de visita, precisarem de alguma coisa, o pastor está à disposição para os irmãos que estão chegando agora. A Denise entrou aí, bom dia, Denise. Eu estive reunindo com a classe da EBD no WhatsApp, onde eu coloquei a lição, a gente está tirando as dúvidas de alguns irmãos. Então, irmãos, nesse tempo, como lá em Eclesiastes capítulo 3, ele diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo de abraçar e há tempo de afastar-se de abraçar. E eu creio que esse tempo é tempo de afastar-se de abraçar. Mas isso somente fisicamente, né? Nós podemos abraçar e estar em comunhão espiritualmente, porque o nosso Deus é espírito, e os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Amém? Eu estou falando como se eu estivesse na igreja, né? Em espírito e em verdade. Estou ouvindo os irmãos falando aí comigo aí, tá? Daqui a pouco eu vou pedir aos irmãos para repetir algumas coisas aí. Para repetir algumas coisas aí que eu vou falar, tá bom? Amém? Então nós vamos orar ao Senhor, agradecer por esse dia, né? Nós temos alguns irmãos que estão aí visualizando, ao todo temos 21 pessoas visualizando aí o culto online. Nós vamos orar ao Senhor. Peço a você que esteja aí em espírito de oração também, aí na sua casa. Eu vou trazer uma reflexão da palavra de Deus. Eu já peço a você para abrir ali Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, enquanto nós estivermos aqui orando. Eu peço a você para poder abrir aí a sua Bíblia, Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, amém? Se algum irmão aí está tentando entrar, acessar e não está conseguindo, feche. Opa, peraí. Deu uma pausa aí no sinal, deu problema no sinal, voltou. Então, irmãos, Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, eu vou ler aqui. Acompanhe aí no celular, ou acompanhe aí na sua própria Bíblia. Mateus capítulo 4, versículo 1, diz assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles.
disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Nós vamos orar ao Senhor mais uma vez. Peço a você que possa estar aí na sua casa, em espírito de oração. Nós vamos pedir a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, para trazer essa reflexão para os irmãos nessa manhã. Deus, muito obrigado, Deus, por essa manhã. Muito obrigado, a Deus, pelos irmãos aqui que estão assistindo pela transmissão. Que o Senhor, ó Deus, possa estar abençoando a vida de cada um, aqueles que também não puderam. Que o Senhor, ó Deus, possa estar ministrando aos nossos corações a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que vai de encontro ao nosso coração. Nós, ó Deus, estamos sedentos pela Tua palavra. O mundo, ó Deus, está sedento do Senhor. Nós pedimos, Pai, que o Senhor venha estar nos iluminando, venha estar nos dando luz, venha estar nos dando cada vez mais direcionamento segundo a vontade e a palavra do Senhor. Então nós pedimos, Pai, que ministre aos nossos corações nessa manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Então, irmãos, Mateus capítulo 4, versículo 1, é um texto muito conhecido que fala a respeito da tentação de Jesus. Jesus estava no início do seu ministério. Nós estávamos estudando aqui com os irmãos aqui das classes novas, Mateus capítulo 3, que fala a respeito do batismo de Jesus. E logo depois que Jesus foi batizado, em Mateus 3, já Jesus passa pela tentação e pela provação. Já de cara a gente já vê que na vida daquele que começa a caminhada com o Senhor, vem lutas e vem dificuldades e provações. Com certeza para muitos irmãos que estão começando na fé, para alguns irmãos que entraram agora na igreja há pouco tempo, que passaram pelas águas há pouco tempo, isso pode parecer uma grande tentação, uma grande luta, um grande problema. Mas Jesus também passou por isso, tudo isso que nós estamos vivendo. Jesus também passou por tentações, por lutas, por ser humano. Assim como cada um de nós somos, ele era ser humano. Então Jesus não passou pelas águas, aqui em Mateus capítulo 3, o qual João Batista o batizou. E aqui em Mateus capítulo 4, nós vemos quando Jesus ele é levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E às vezes isso pode trazer até alguma dúvida no nosso coração. Porque quem levou Jesus para ser tentado pelo diabo foi o próprio Espírito de Deus. Irmãos, Deus nos coloca muitas vezes numa arena contra o inimigo, contra as lutas da vida, contra as doenças, contra os problemas. Deus mesmo nos coloca e nos permite passar por isso. Todos nós, no mundo inteiro, estamos passando por essa situação do vírus, do coronavírus, que é uma permissão de Deus, e Deus permitiu que tudo isso viesse a acontecer. Mas a nossa fé, mesmo sendo provada, e a gente passando por tudo isso, nós saímos dessa situação mais fortes. Eu creio que assim é a igreja do Senhor. Quando nós passarmos, e essa situação vai passar, não sabemos quanto tempo vai durar, mas nós vamos sair dessa situação muito mais fortes do que nós já somos. Eu creio nisso, porque as lutas e as dificuldades nos aprimoram, nos aperfeiçoam como servos de Deus e como igreja do Senhor aqui na terra. Então, irmãos, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos passar por tentações, por lutas. Então, o versículo 1 diz: Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E no versículo 2 vai dizer: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Irmãos, nós sabemos que Jesus tinha duas naturezas. Ele tinha a natureza humana e tinha a natureza divina. Ele era 100% Deus e 100% homem. Esse texto é um texto muito claro que fala que Jesus era 100% homem, porque ele teve fome. Jesus, na morte de Lázaro, ele chorou. Jesus sentiu compaixão da multidão. Jesus teve fome, teve sede, porque Jesus era 100% Deus, mas ao mesmo tempo 100% homem. Irmãos, somente Jesus
era 100% Deus e 100% homem. Nós somos 100% homem. Nós somos seres humanos e temos uma parte espiritual também. Nós, como seres humanos, da mesma forma como Jesus, ao nós aceitarmos o Senhor Jesus como Senhor da nossa vida, nós temos uma parte espiritual e uma parte humana. Só que, irmãos, nós somos cidadãos dos céus. Amém? Eu estou ouvindo o seu amém aí. Eu estou ouvindo. Nós somos cidadãos dos céus. Amém? Amém. Mas também nós somos cidadãos da terra. Diante de tudo isso que nós temos visto e ouvido, nós sabemos que o nosso lugar não é aqui. A nossa terra não é aqui. A nossa casa não é aqui. A nossa casa e a nossa mansão celestial está preparada para quando nós partimos dessa vida. Mas nós vivemos na terra. Nós somos cidadãos dos céus, mas vivendo aonde? Na terra, onde Deus tem nos permitido viver. Como cidadãos dos céus, nós sabemos os nossos direitos e os nossos deveres. E também como cidadãos da terra. Como cidadãos dos céus nós sabemos. E como cidadãos da terra, também nós precisamos saber dos nossos direitos e cumprir os nossos deveres. E por isso, irmãos, que nós precisamos, conforme eu passei para os irmãos ao longo da semana, nós decidimos estar suspendendo os cursos presenciais porque nós precisamos ser obedientes como cidadãos da terra, cidadãos que são dos céus, mas que vivem no momento na terra, ser obediente às autoridades e aos órgãos públicos de saúde. Então, irmãos, nós temos duas naturezas. Nós temos a natureza espiritual e a natureza humana. Jesus era homem. Jesus tinha fome, tinha sede. Jesus também tinha limitações humanas. Do seu lado espiritual, ele era totalmente Deus. Mas ele, como ser humano, ele ficava cansado. Ele tinha vontade de dormir. E, irmãos, se Jesus, que era Deus, sendo um homem, respeitava os seus limites, imagina nós. Jesus, irmãos, estava aqui, passou por uma situação de fome, 40 dias e 40 noites. E Jesus, como Deus, ele tinha poderes transcendentais, poderes miraculosos, mas como ser humano, Jesus sabia das suas limitações. E nós, irmãos, precisamos saber qual é o nosso limite. Eu pergunto para você, você sabe qual é o seu limite? Como ser humano, e eu falo, irmãos, como ser humano em geral. Eu não falo nem de fraquezas pessoais, mas eu falo de ser humano em geral. Eu e você seríamos capazes de entrar na frente de um caminhão? Será que nós teríamos essa coragem? O caminhão está andando em alta velocidade. E a gente entrar na frente de um caminhão, não, porque eu sou filho de Deus. Eu sou alguém protegido por Deus e não importa o que aconteça comigo, eu não vou morrer. Mas se a gente fizer isso, a gente não está respeitando as nossas limitações como ser humano, físicas. Nós não podemos chegar a esse ponto de, pelo fato de sermos espirituais, nos esquecermos dos nossos limites físicos e humanos. Jesus teve fome, porque ele era 100% Deus, mas 100% homem. Então Jesus teve fome. Versículo 3. E o tentador, aproximando de Jesus, disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Irmãos, o que o diabo está tentando Jesus aqui? Na sua maior necessidade, daquilo que ele mais precisava. Porque naquele momento ele estava com fome. E o diabo diz assim: você está com fome? Você tem esse poder, usar esse poder de transformar essas pedras em pães. E por que você não faz? Você é um ser espiritual, você é filho de Deus. Mas por que você não transforma essas pedras em pães para saciar a sua necessidade humana? Porque Jesus sabia agir como espiritual, mas Jesus também sabia agir como humano. E como humano, ele tinha que passar por aqueles 40 dias e 40 noites. Como humano, ele tinha que se abster do alimento. Como humano, ele não tinha
que usufruir da sua liberdade de poder comer o que ele queria, porque era filho de Deus. Como humano, ele respeitou as suas limitações físicas, mesmo sendo filho de Deus e tendo poder para transformar a pedra em pão. Então, nesse texto nós vemos, irmãos, que mesmo Jesus tendo duas naturezas, espiritual e humana, Jesus sabia em que momento usar cada uma delas. Versículo de número 4, Jesus responde com a palavra. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Irmão, Jesus responde ao diabo, à tentação e às suas limitações físicas com a palavra. Irmãos, nós precisamos dar resposta ao mundo com a palavra. Irmãos, nesse tempo que a gente está vivendo, muitas pessoas têm opiniões diferentes, mas o que importa é a palavra. O que importa é a palavra de Deus. O que importa é o que Deus diz na sua palavra, porque a palavra de Deus é a regra de fé e prática para nós cristãos e principalmente para nós cristãos batistas. É a palavra de Deus que dá a orientação. É a palavra de Deus que dá a bússola, que dá o norte. A palavra de Deus é o nosso GPS, que dá a orientação para a gente aonde a gente deve ir, o que a gente deve fazer. Então, irmão, se a gente for para a rede social hoje, a gente vai ver muitas pessoas dando opiniões divergentes. A gente vai ver pessoas que dizem que a gente não deve suspender os cultos, e a gente vai ouvir pessoas que vai dizer que a gente deve suspender os cultos, e na verdade, irmãos, qualquer das posições, com certeza, vão ter pessoas que vão ser contra e vão ter pessoas que vão criticar. Se nós, como igreja, decidimos suspender os cultos presenciais, vai haver um grupo que vai dizer, mas nós não estamos tendo fé, né? Como algumas pessoas, alguns líderes, né? Algumas pessoas têm dito hoje, nós não temos fé, porque se nós temos um Deus poderoso que cura, que transforma, que liberta, então por que então suspender os cultos presenciais? Então, se tomarmos uma decisão, como tomamos na nossa igreja, de suspendermos os cultos presenciais, alguns vão dizer, mas isso é falta de fé. Mas, como uma minoria mesmo, sendo redundante, uma minoria bem pequena, tem continuado com seus cultos presenciais, ao outro lado vai estar dizendo, são pessoas que não estão sendo obedientes às autoridades e outras coisas mais. Então, irmãos, seja qual for o posicionamento da Igreja de Jesus hoje, nós vamos ter retaliações, nós vamos ter opiniões contrárias, nós vamos ter opiniões divergentes. Só que o que a gente deve fazer diante de tanta opinião? E tem alguns casos aqui em São João da Barra, aqui em Campos ainda, os suspeitos estão aumentando, uns dizem que os suspeitos têm caso confirmado, outras pessoas dizem que o vírus já foi descoberto, o vírus não, a vacina, né, um antídoto para o vírus. Irmãos, é muita informação e é muita coisa divergente. Só que a gente precisa se apegar à palavra de Deus nesse momento. A palavra de Deus dá orientação para a gente. A palavra de Deus é que vai direcionar o que a gente deve fazer. E Jesus responde ao diabo com a palavra. Ele diz, não só de pão viverá o homem. Jesus podia usar a sua liberdade e fazer o que ele queria. Como muitas pessoas hoje querem usar. A gente está tendo um problema. Agora voltou. Meus irmãos, versículo de número 5. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou no pináculo do templo. Preste atenção nesse versículo 5. O diabo colocou no pináculo do templo. Ou seja, num lugar bem alto. Ele disse, se tu és filho de Deus, atira-te daqui, porque está escrito aos teus anjos, ordenarás a teu respeito que te guardem. Então, o diabo não conseguiu tentar Jesus na sua necessidade momentânea. Mas o diabo virou para Jesus e disse assim, você tem poder.
Você pode ordenar porque você é filho de Deus. Você pode ordenar os anjos para que deem ordem ao teu respeito. Você tem proteção espiritual. Você tem proteção, Jesus. Você é alguém que tem a armadura de Deus. Você é protegido. Então se lança daqui, se exponha, corra perigo. Se joga daqui porque com certeza os anjos, você vai dar ordem aos anjos a teu respeito. Jesus podia ter feito isso? Sim. Os anjos iam dar ordem ao respeito de Jesus? Sim. Jesus, se andou sobre as águas, ele poderia muito bem ter se lançado dali e saído dali flutuando. Mas Jesus fez? Não. Porque Jesus respeitava os seus limites humanos. Jesus respeitava os seus limites humanos. Então, irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, de exposição ao vírus, muitas vezes vem ao nosso coração o desejo de a gente, muitas vezes, se lançar do pináculo do templo, que é o que algumas pessoas estão fazendo. Não, eu vou me expor, não tem problema, eu sou imune, não, porque eu sou servo de Deus e eu não vou ficar doente. Mas Eclesiastes 9:2 diz que tudo sucede a todos igualmente, tanto ao justo quanto ao injusto, quanto o que sacrifica, quanto aquele que não sacrifica. Então, irmãos, quando a gente se expõe aos riscos de um vírus que está acontecendo a nível mundial, nós estamos nos lançando do pináculo do templo. Porque eu sou protegido, eu tenho a proteção de Deus, eu creio que não vai acontecer nada comigo, porque eu tenho a proteção de Deus. Sim, irmãos, nós temos a proteção de Deus, nós temos a fé em Deus, mas Jesus, que era Jesus, respeitava os seus limites humanos. Ele poderia ter se lançado, mas ele estaria indo contra a palavra. E essa é a resposta que Jesus dá ao diabo. É essa mesma resposta que Jesus dá ao diabo. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tente o Senhor teu Deus. E essa é a mensagem também que eu deixo para você nessa manhã. Não tente o Senhor teu Deus. Não, porque nada vai acontecer comigo, porque eu sou alguém protegido. Eu tenho a proteção de Deus. Então eu vou me lançar mesmo. Eu vou me expor, porque nada vai acontecer comigo. Mas Jesus não se lançou daquele pináculo, porque ele não queria tentar o Senhor, o seu Deus. Irmãos, diversas situações que Jesus, mais na frente do seu ministério, ele passa, que os fariseus começaram a pegar pedras para poder apedrejar Jesus. Jesus em nenhum momento ficou em praça pública dizendo, pode me apedrejar, porque eu sou protegido, eu sou ungido, eu sou o Filho de Deus. Não, irmãos, Jesus fugia no meio da multidão, a ponto de chegar, antes de Jesus ser crucificado, a ponto de Jesus não mais poder ficar publicamente. Não mais poder ficar publicamente. Foi por isso que subornaram Judas para poder mostrar onde Jesus estava. Porque Jesus já estava às escondidas. Jesus não estava mais publicamente como ele fazia antes. Porque ele ia ser denunciado e ele ia, com certeza, ser morto. Mas ainda não era chegada a hora dele. Então, irmãos, se Jesus tinha prudência e sabedoria em se expor, quanto mais a gente serve de Deus. Nós precisamos ter a prudência. Eu li para os irmãos Provérbios 22:3, quando eu gravei aquele primeiro vídeo, falando, que o prudente vê o mal e se esconde, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Então, irmão, Jesus, respeitando os seus limites humanos, ele não se lançou de forma nenhuma sobre aquele pináculo, respeitando assim os seus limites humanos. E assim também devemos ser nós. Versículo de número 7. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Foi essa a resposta que ele deu. Não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O que me chama a atenção aqui é que o diabo,
Ele está preocupado em roubar a minha e a sua adoração. Ele não está preocupado em roubar o lugar que você vai adorar. Ele está preocupado de roubar o seu coração adorador. O diabo diz assim para Jesus: se você prostrar e me adorar. Jesus não diz assim: se você adorar a Deus, mas em outro lugar. O diabo não diz isso. O diabo quer mudar o foco da minha adoração e como a gente adora. Agora, o lugar, o diabo não está preocupado com isso. O diabo chega para Jesus e diz assim: tudo isso te darei, se prostrado você me adorar. Se você me adorar, aí sim, eu te darei tudo isso que você está vendo. Então, irmãos, a preocupação do diabo, irmãos, não é se a gente, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, não é se a gente adora na sala ou no quarto, ou no nosso trabalho, ou se a gente adora na igreja em si. É lógico, é um lugar de reunião, de ajuntamento do povo de Deus, mas a preocupação do diabo não era roubar o lugar em que Jesus estava adorando. Porque, irmãos, isso para o diabo pouco importa. Porque quando Jesus está ensinando a respeito da oração, ele diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta, que em secreto Deus te recompensará. Em secreto ele vai te recompensar. Então, irmãos, o lugar pouco importa. O que importa é a quem adoramos. Então, irmãos, quem nós adoramos? Nós adoramos ao Rei dos Reis, o Senhor Jesus. É a Ele que nós adoramos. Irmãos, a nossa oração, ela vai estremecer a terra, ela vai alcançar os céus quando ela for uma oração quebrantada, porque o Senhor diz que Ele não rejeita o coração contrito e quebrantado. Da mesma forma como os nossos cânticos, eles vão estremecer também, mudar a nossa realidade, nos encher de fé e de esperança quando for de coração, em meio às lutas e às dificuldades, como Paulo e Silas estavam na prisão adorando. Eles não estavam no templo, eles estavam na prisão. E eles estavam adorando. Irmãos, e tremeu aquele lugar. E por isso que o carcereiro, então, com medo daquela situação, ele se converteu. Eu creio, irmãos, que para muitos estar em casa pode ser uma prisão. Mas tem muitos carcereiros que com medo vão pedir a sua ajuda onde você está. Deus, irmãos, está criando uma oportunidade de evangelismo na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho para aqueles que estão trabalhando. Tem muitos carcereiros com medo de tudo que está acontecendo. E você é alguém que vai adorar onde você está para poder levar esperança a essa pessoa. Amém? Você vai levar esperança para essa pessoa, aonde você está. Então a questão não é o lugar. A questão é quem nós adoramos. E é isso que incomoda o inferno. Porque passa dias e passa noites, passa tempo e você continua adorando Jesus. E é isso, irmãos, que importa. Isso que é o mais importante. Finalizando a nossa reflexão, versículo 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos servir. Quando Jesus se posicionou, não em que lugar adorar, mas a quem adorar, o diabo saiu fora. O diabo bateu em retirada. Então, irmãos, o que mais importa somos nós, em tempos de crise, nos posicionarmos em quem vamos colocar a nossa confiança. Não é o lugar onde a gente vai adorar. O mais importante é em quem nós estamos colocando a nossa confiança. Se você coloca a sua confiança no Senhor, irmãos, você é feliz, você vai passar por essas dificuldades, por essas lutas, e tudo vai voltar ao normal, quando a gente menos imagina. Mas o que mais importa é quem nós adoramos. Eu pergunto para você, irmãos, quem você adora? Eu creio que a resposta de cada um de nós nessa manhã, nós adoramos ao Senhor Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o que está regendo toda a história. A questão, irmãos, é quem nós adoramos. Nós adoramos ao Senhor Jesus,
Que essa palavra, meu irmão, fique no seu coração. Trouxe uma breve reflexão aqui nessa manhã. Que você possa meditar nessa palavra, que você possa meditar em tudo isso que nós estamos falando, ministrando. Que você continue em oração por tudo isso, todos esses momentos que nós estamos vivendo. Que você possa estar ajudando as pessoas que estão ao seu redor, que estão precisando de esperança. Nós não podemos nos apavorar com essa situação, mas também não podemos ignorar, como eu disse no outro vídeo. Então que você possa ser uma pessoa firme, uma pessoa de confiança, uma pessoa que realmente se posiciona em continuar adorando a Jesus. Porque nesse tempo, muitas pessoas que não têm Deus no coração se perguntam: onde está o seu Deus? Onde está Deus para poder livrar, né, toda essa situação, todo mundo diante desse vírus? E aí eu e você podemos responder com toda certeza: Ele está no trono, onde em todo tempo Ele esteve. Ele está no trono e eu vou continuar adorando ao meu Deus. E eu quero frisar esse versículo 5 e o versículo 6 com você. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te daqui, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Fica essa palavra, irmãos, para o nosso coração, para o seu coração, para nós não tentarmos o Senhor nosso Deus. Jesus podia ter se jogado daquele pináculo do templo, mas Ele não fez, respeitando a palavra de Deus e respeitando os seus limites humanos. Então que você, irmãos, que você, meu irmão, possa atentar para a palavra de Deus e respeitar os seus limites humanos, para que você possa proteger a você mesmo, para que você possa proteger a sua família, a sua igreja, a comunidade na qual você vive, para que possamos ser cristãos conscientes de que vamos continuar adorando ao Senhor. Nós não adoramos a um lugar, nós adoramos ao Senhor, que é o Senhor do mundo e da história. É a Ele quem nós adoramos. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos estar encerrando esse momento de reflexão. Quero cantar mais um cântico com você, para nós estarmos encerrando esse momento, que seja um domingo, que nós estejamos na presença do Senhor, que Deus possa estar nos abençoando, que à noite às 19h30, no mesmo horário de culto, eu vou estar fazendo uma outra live, e vai ser assim normalmente nos horários de culto, às quintas-feiras, ao domingo pela manhã, domingo à noite, e a gente vai estar passando outras orientações para os irmãos ao longo da semana. Qualquer dúvida, irmãos podem mandar mensagem, os irmãos podem estar contactando o pastor, a gente está à disposição dos irmãos, mas eu quero continuar orando pela sua vida, que você possa também estar orando por toda a igreja, pela liderança da igreja, e não só pela liderança, mas pela liderança de todas as igrejas, que é um momento único, um momento em que a nossa geração, como eu ouvi alguém falando, nunca passou, né? E que Deus possa estar dando sabedoria a cada um dos nossos líderes, né? Dos líderes espirituais das igrejas e também dos governantes. Que o Senhor possa estar nos abençoando, amém? Eu quero cantar de novo esse cântico sobre a esperança, né? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Tem alguns irmãos que, só poucos irmãos acompanharam no iniciozinho que a gente cantou esse cântico, mas agora entraram mais irmãos na transmissão, e eu creio que esse cântico, né, eu tenho visto até na internet algumas pessoas cantando esse cântico, e esse cântico eu creio que resume muito a nossa esperança. Ele vive, eu posso crer no amanhã. O Senhor vive na minha, na sua vida. Ele está presente, nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita em mim, habita em você.
Nós somos esse templo do Espírito Santo. E Ele vive em nós. E por isso nós podemos crer no amanhã. Então eu quero convidar você para que você cante comigo esse cântico, né? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei. Agradecemos a Deus por esse culto, a Deus, agradecemos aos irmãos que participaram aqui conosco por meio da internet. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor vive, o Senhor reina e o Senhor está no trono e o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós queremos, ó Deus, pedir a Tua bênção pelo Senhor, pedir a Tua bênção sobre as nossas vidas nesse dia, nesse domingo, que seja um dia de adoração, que a nossa confiança, que a nossa fé esteja viva no Senhor, porque o Senhor vive
e o Senhor vive em cada um de nós. Que o Senhor, Deus, nos abençoe nesse dia, abençoe, Senhor, aqueles que puderam assistir, ó Deus, esse culto, mas aqueles também que não puderam possam assistir depois. Que o Senhor, ó Deus, possa estar, ó Pai, abençoando toda a tua igreja, a Igreja Batista Nova Vida, e, ó Deus, de encontro a cada necessidade, ó Deus, e que o Senhor, Pai, seja engrandecido em nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, eu aguardo os irmãos mais tarde, às 7h30. Vai ficar gravado aí, né, o culto. Mas os irmãos que não puderam assistir agora, nesse período, né, das 10 horas, os irmãos, eu vou ver se eu coloco aqui o link para poder os irmãos estarem acompanhando. Eu vou pedir o Caio também para colocar o link do YouTube para os irmãos, né, acompanharem. Não puderam ver agora pela manhã, possam estar assistindo agora à tarde ou em outro momento, tá bom? Que Deus os abençoe e até a noite, amém?